Bom dia, saúdo a você com a graça do Senhor Jesus. Estamos aqui no dia de sábado, já tivemos uma reunião muito boa entre irmãos e a mensagem que Deus nos deu hoje vai falar acerca da mensagem do terceiro anjo, só que vivida através da experiência do nosso Salvador Jesus Cristo. Em Apocalipse 14 temos as 3 mensagens angélicas, mensagens destinadas com o Evangelho eterno para todos na terra no tempo do fim. E em especial a mensagem do terceiro anjo fala de uma controvérsia que vai existir no tempo do fim e podemos vivenciá-la através da vida e experiência do Senhor Jesus Cristo. Então, ao analisar a vida de Cristo, vamos entender essa controvérsia e escolher qual lado tomar e como estar desse lado. Convido a você a abrir o livro de João, o Evangelho de João, o capítulo 5. João, capítulo 5. Isso mesmo. Nós vamos ler o versículo 9 de João, capítulo 5. Essa mensagem tem como título a controvérsia entre o falso sábado dos religiosos e o verdadeiro sábado de Cristo. Vou repetir, a controvérsia dos falsos sábado e o verdadeiro sábado de Cristo. Então, capítulo 5, versículo 9. E imediatamente o homem ficou são, e tomou o seu leito e andou, e aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é dia de sábado, não te é lícito carregar o teu leito. Vamos pular para o versículo 15. O homem partiu e contou aos judeus que era Jesus que o curara. E por isso os judeus perseguiam a Jesus e buscavam matá-lo, porque ele fazia essas coisas no dia de sábado. Mas Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Portanto, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu Pai, fazendo-se igual a Deus. Então vemos aqui a controvérsia entre o falso sábado e o verdadeiro sábado. Mas onde encontramos essa controvérsia, Anderson? Vamos entender. Jesus havia curado um homem, e a Bíblia fala no versículo 9 que era sábado o dia que Jesus realizou aquela cura. Os religiosos da época, os fariseus, diziam que era pecado curar no dia de sábado, exercer a obra de misericórdia no sábado. Jesus disse que não e curou aquele homem. Então, a controvérsia era seguir a forma errada que os fariseus ensinavam sobre o sábado ou seguir a forma correta que Jesus veio mostrar sobre a verdadeira guarda do sábado. E por Jesus não se adequar às ideias erradas dos fariseus acerca do sábado, disseram que ele era transgressor do sábado, como diz o versículo 18. Diziam que ele violava o sábado segundo a ótica dos fariseus. Mas Jesus seguiu firme, porque ele guardou o sábado. Então entendemos que Jesus foi perseguido por guardar o sábado. Porque aqui diz que procuravam matá-lo, porque ele violava o sábado conforme era visto na ótica dos fariseus. Então aqui está a controvérsia posta na vida de Cristo e sua experiência. Os religiosos condenando a Cristo, querendo matá-lo por ele guardar o sábado conforme é a forma correta e não seguir o sábado falso que era ensinado pelos fariseus. Então aqui está a controvérsia entre o falso sábado e o verdadeiro sábado do Senhor. Ok? Entendido isso, nós vamos avançar, ver que essa controvérsia seguiu-se na vida de Cristo, onde os fariseus agora queriam matá-lo porque guardava o sábado da forma correta. Vamos abrir em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 2. Marcos, capítulo 2. Vamos ler
partir do versículo 23. Marcos capítulo 2, versículo 23. Diz assim: E aconteceu que ele passou entre os campos de trigo no dia de sábado, e os seus discípulos começaram, enquanto eles iam, a arrancar espigas de trigo. E os fariseus lhe disseram, lembre-se, os fariseus disseram: Vê porque eles estão fazendo no dia de sábado que não é lícito. Mas ele lhe disse: Nunca leste o que fez Davi quando teve necessidade, estava faminto, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus nos dias de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer, senão os sacerdotes, e deu também aos que com eles estavam? E disse-lhe: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Então, Jesus novamente ensinando a forma correta, o verdadeiro ensinamento acerca do verdadeiro sábado do Senhor. Aqui diz que os fariseus diziam que eles estavam fazendo o que não era lícito no dia de sábado, que ao passarem por uma plantação de trigo, colheram algum trigo porque eles estavam com fome. E Jesus usou um exemplo de que Davi também, quando teve necessidade, por estar com fome, foi até o sumo sacerdote da época, Abiatar, comeu dos pães, que era só para os sacerdotes, e entregou para os seus amigos, para os seus companheiros. Por quê? Porque estavam em necessidade, estavam com muita fome. Então Jesus ensinou que as obras de misericórdia é permitida no dia de sábado, diferente do que os fariseus. Os fariseus estavam querendo dizer o seguinte: eles têm que ficar com fome, mas não podem comer isso hoje. Não podem arrancar o trigo. Era o que eles estavam dizendo. Ignorando a obra de misericórdia que Deus sancionou que poderia fazer nesse dia sagrado. Então, mais uma vez, encontramos a controvérsia entre o falso sábado dos religiosos da época, os fariseus, contra o verdadeiro sábado que estava ensinado por Cristo. Era permitida as obras de misericórdia. E aí seguimos no capítulo 3 de Marcos, que diz assim: E ele entrou novamente na sinagoga, e ali estava um homem que tinha uma das mãos seca. E eles o observavam se o curaria no dia de sábado, para poder acusá-lo. Então agora Jesus entrou na sinagoga, e ali estava um homem, com a mão seca, ressequida. E os fariseus estavam fazendo o quê? Observando Jesus, para ver se Jesus, mais uma vez, continuaria ao olhar deles, falso ensinamento do sábado, e cederia para agradá-los na sua ideia do que era o sábado. Será que Jesus agora na sinagoga deixaria de curar aquele homem porque os líderes religiosos da época diziam que era pecado? Que o sábado que eles ensinavam dizia que isso era errado? Ou Jesus se manteria firme ensinando a verdadeira forma de guardar o sábado? Vamos ver o que Jesus fez nessa situação. Jesus estava ali, os fariseus estavam o observando para ver o que ele faria. Se a gente abre em Lucas, capítulo 6, Evangelho de Lucas, capítulo 6, no versículo 8, é dito, Lucas 6:8, mas ele conhecia os seus pensamentos e disse ao homem que tinha a mão atrofiada: Levanta-te e fica em pé no meio. E ele, levantando-se, ficou em pé. Então Jesus, sabendo dos pensamentos fariseus, que eles os observavam para o acusarem de transgressor do sábado mais uma vez, segundo a ideia dos fariseus, Jesus chamou aquele homem para o meio, agora ele chamou a atenção para si. Mandou o homem ficar em pé bem no meio, para que todos pudessem ver. Jesus deixaria agora, claro, o verdadeiro ensino do sábado de Deus, que era diferente do falso sábado ensinado pelos religiosos, os fariseus. E aquele homem está no meio, agora todo mundo com a atenção fita em Cristo. Voltando para Marcos, capítulo 3, Jesus faz uma pergunta que derrubaria o falso sábado por terra. No capítulo 3 de Marcos, versículo 4, Jesus pergunta: É lícito no dia de sábado fazer bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matá-la?
Então Jesus perguntou. Ao chamar aquele homem para o meio, ter a atenção de todos para si na sinagoga, ele pergunta agora para os fariseus, com toda a sinagoga observando. É lícito fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Se os fariseus dissessem que era lícito fazer o mal, eles estariam indo contra todo o ensinamento da sinagoga e da lei que defendiam. Mas se eles dissessem que era lícito fazer o bem, então eles estariam sancionando a cura daquele homem e concordando com Jesus. O que eles diriam agora? E se eles dissessem que era lícito fazer o bem ou o mal, lembre-se que Jesus disse, na frente deles em outra ocasião, que se uma ovelha caísse num buraco no dia de sábado, eles tirariam a ovelha do buraco, mesmo dia de sábado. Se era por misericórdia ou por medo de perder o valor da ovelha, não importa. Eles sabiam que era assim. Jesus falou para eles. E se eles tiravam uma ovelha que caiu no buraco no dia de sábado, Jesus não poderia então salvar o homem? A ovelha vale mais do que o homem? Então eles não poderiam falar que era errado fazer, que era certo fazer o mal no sábado. Eles teriam que confirmar que era fazer o bem. Mas se eles dissessem que era certo fazer o bem, que é o que eles faziam à ovelha, eles também estariam concordando com o verdadeiro ensino que Jesus trazia sobre o sábado. Então, o que é que diz o relato no final do versículo 4? Então, eles calaram-se diante da verdade sobre o verdadeiro sábado. A verdade caiu por terra. Não tendo como repudiar o ensinamento de Cristo, ficaram calados e envergonhados diante da sinagoga. E o falso sábado ensinado pelos fariseus caiu por terra. Não podemos nada contra a verdade, senão pela verdade. A verdade derruba todas as mentiras. E o verdadeiro sábado ensinado nas Escrituras, o 7º dia do Senhor, derrubou o falso ensinamento do sábado dos fariseus religiosos da época. E mais uma vez, a verdade ganhou. No versículo 5 do capítulo 3 de Marcos diz: E olhando-os ao redor com ira, entristecido pela dureza de seus corações, disse ao homem: Estende a tua mão. E ele a estendeu, e sua mão foi completamente restaurada como a outra. Jesus o curou. E o que fizeram os fariseus? Diz o versículo 6. E os fariseus, saindo dali, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, como eles poderiam matá-lo. Então Jesus mais uma vez curou, permaneceu firme no ensinamento do sábado. Não se rendeu ao falso ensinamento do sábado dos fariseus. Não se rendeu ao seu falso sábado. Mas o que é que eles fizeram? Fizeram o que Satanás tem feito há muito tempo. Quando Satanás ele não consegue convencer as pessoas com os seus enganos, prender as pessoas em seus enganos e mentiras, ele usa da violência, imposição e força. Porque aqui diz que, como eles não conseguiram vencer no campo do ensino a verdade sobre o sábado, derrubou o seu falso sábado, agora eles se uniram com os herodianos para tomarem conselho de como agora matariam a Jesus. Um novo elemento é colocado, agora usariam da força. Como vamos matar esse homem? Porque o ensinamento deles não foi suficiente para derrubar a verdade. Agora usariam da força. Isso aqui vale a pena explorar um pouco. O que é que isso tem a ver com a mensagem do terceiro anjo? De Apocalipse 14, versículo 9 ao 12. Vamos entender. Agora os fariseus, que eram os religiosos da época, não conseguindo refutar a verdade do verdadeiro sábado, que derrubou por terra o seu falso sábado, se reuniram com os herodianos. Os herodianos eram uma seita política religiosa, eram os fariseus que apoiavam Herodes. E, por sua vez, amigos de Roma. Eram objeto de ira, de ódio dos fariseus. Os fariseus se julgavam os justos, os piedosos da nação. Jamais iriam se unir com esses homens que apoiavam Roma. Um poder que eles tinham a esperança de um dia ser derrubado quando viesse o Messias. Porém, quando surgiu Jesus ensinando a verdadeira guarda do sábado, que destruiu todo o seu sistema, ensinado pelo seu falso sábado, eles abriram mão dessa barreira e se uniram com os herodianos, os amigos de Roma,
os religiosos, políticos que apoiavam Herodes e, por fim, amigos de Roma. E não é isso que fala a mensagem do terceiro anjo. Vamos parar aqui um pouco sobre a vida de Jesus. Vamos ver Apocalipse capítulo 14. Apocalipse capítulo 14. A mensagem do terceiro anjo para o tempo do fim, o tempo que vivemos. Abra sua Bíblia e confira. Apocalipse 14, versículo 9, diz assim: E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com alta voz: Se algum homem adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na testa ou na mão, esse beberá do vinho da ira de Deus. Mas o terceiro anjo vem advertindo de que virá a besta e a sua imagem e colocará o seu sinal. A besta, quando a gente estuda Apocalipse 17, Apocalipse 13, 11, Daniel 7, nos deixa claro com seus elementos de que está falando do papado, Igreja Católica. E a sua imagem. O que é a imagem? A imagem, olha, quando eu me olho no meu espelho, eu vejo a minha imagem. É algo idêntico a mim, mas não sou eu. Eu estou aqui, ali, a minha imagem. Então é algo que vai acontecer em nosso tempo que é tão idêntico como foi a Igreja Católica, que Deus falou, é a imagem. Como era a Igreja Católica? Olha, no passado, por volta do século XVI, a Idade Escura, era o poder religioso com o apoio do governo. Os católicos, a Igreja Católica tinha o apoio dos governantes, dos reis, para perseguir quem não concordava com suas crenças. Os crentes, e muitos foram mortos, não foi? No Tribunal da Santa Inquisição. Então era o poder religioso com o apoio do governo para calar aqueles que não aceitavam o seu falso ensino, porque seguiam a verdade. A imagem será igual. O poder religioso terá o apoio do governo para calar quem não aceita o seu falso ensino. E que falso ensino? Ora, aqui diz que eles colocarão um sinal. Em Ezequiel 20, versículo 12, é dito que Deus entregou o sábado como sinal entre ele e seu povo. Logo, o dia de descanso de Deus, o sábado verdadeiro do sétimo dia, que está em sua lei, o quarto mandamento, é o sinal do seu povo, o sinal de Deus. Mas a besta, o papado, ensina ao mundo hoje que se deve guardar o domingo, e as igrejas protestantes o seguem. Hoje, a maioria das igrejas protestantes, vamos dizer quase todas, dizem que não deve mais guardar o sábado, que Jesus ressuscitou no domingo, que o dia da adoração agora é o domingo, que os apóstolos guardavam o domingo. E onde é que está escrito isso na Bíblia? Não está. Se renderam ao sinal, ao ensinamento de Roma papal, ao catolicismo que manda guardar o falso sábado, que chamam de domingo, ao invés de ficar do lado de Jesus, que guardou, nos ensina a guardar o verdadeiro sábado, o sétimo dia da semana. E o que diz as Escrituras? Os religiosos se uniram, fariseus e herodianos, a fim de terem o poder da política, do governo ao seu lado para conseguirem matar Jesus. E é isso que a mensagem do terceiro anjo informa que vai acontecer. Porque no versículo 12 de Apocalipse 14, ele fala qual é o seu povo. Diz assim: aqui está a paciência dos santos, aqui estão aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Os santos, nos últimos dias, serão aqueles que obedecem os mandamentos de Deus. Mandamento esse que ensina a guardar o sábado, o sétimo dia da semana. E no capítulo 12 diz que esse grupo atrairá sobre si a ira de Satanás. Capítulo 12, versículo 17. Está escrito assim: E o dragão irou-se com a mulher, e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. No versículo 9 é dito que o dragão é Satanás, e irou-se contra a mulher, a igreja, os que guardam os mandamentos de Deus. Assim como os fariseus na época, os religiosos, se uniram com os herodianos, os religiosos políticos, para ter o apoio do governo e matarem Jesus, estavam irados contra Jesus, o queriam matar, porque Jesus não aceitou o seu falso sábado. Jesus permaneceu com o falso sábado verdadeiro. Assim também nos últimos dias, os protestantes se unirão com os católicos para apoiar um falso sábado ou domingo. E aqueles que se recusarem a se dobrarem ao seu falso sábado serão caçados e perseguidos, diz Apocalipse 13, e mortos. Mas seguirão firmes na guarda do verdadeiro sábado, assim como Jesus.
Então, se essa será a controvérsia e a batalha final, na história de Cristo devemos encontrar como Cristo foi vitorioso ao defender o verdadeiro sábado e recusar o falso sábado. E encontrando esse exemplo, podemos tomá-lo para nós. E é o que vamos fazer. Qual era a acusação aos fariseus se unirem com os herodianos para ter o apoio do governo? Qual era a acusação que eles tinham contra Jesus? Temos que entender qual será a acusação também contra nós. Vamos abrir em João, capítulo 9 de João. Evangelho de João, capítulo 9, versículo 14, vamos encontrar qual foi a acusação. E essa também será a acusação em nosso tempo. João, capítulo 9, confira aí na Bíblia, na sua casa. Versículo 14, está escrito: E era o dia do sábado, quando Jesus fez a lama e lhe abriu os olhos. Jesus curou um cego de nascença no sábado. Então, outra vez os fariseus também lhe perguntaram como receber a visão. Ele disse: Ele lhe pôs lama sobre os meus olhos, eu lavei e vejo. Versículo 16, aqui está a acusação. Por isso, alguns dos fariseus diziam: Este homem não é de Deus, porque não guarda o dia de sábado. Eis aqui a acusação. Jesus curou um cego de nascença, então eles acusavam: Esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Que sábado Jesus não guardava? O falso sábado dos fariseus, onde dizia que não podia ser misericordioso com os aflitos. Jesus não poderia curar aquele homem cego no falso sábado dos fariseus, criado por eles. Mas o verdadeiro sábado estava em conformidade com as obras de misericórdia. Mas como Jesus se negou a seguir as ideias dos fariseus acerca do sábado, diziam que ele não guardava o sábado, que ele não era de Deus. Assim será nos últimos dias. Exaltarão o domingo como o dia do Senhor. As igrejas, apoiadas com o poder romano, católico e o governo. E dirão que aqueles que não se dobram ao domingo, falso sábado, e continuam guardando o sétimo dia da semana como o verdadeiro sábado do Senhor, vão dizer: Esse povo não é de Deus. Não guardam o sábado que o Senhor trouxe para nós no tempo do fim. E vão dizer ser o domingo. Essa era a acusação, meus irmãos. Essa será a acusação. E para terminar, nós vamos seguir para encontrar como Jesus teve a vitória. Se nós abrirmos em Lucas capítulo 6, enquanto os fariseus, que eram religiosos, estavam com herodianos, os políticos religiosos, para ter o apoio do governo para matar Jesus, o que é que Jesus fez? Lucas capítulo 6, versículo 11. Aqui está o nosso exemplo e o segredo da nossa vitória em tal tempo. É dito: E eles ficaram cheios de furor, de ira, e uns com os outros conversavam sobre o que eles poderiam fazer com Jesus. Mas enquanto eles estavam tramando, agora, igrejas unidas com o poder do governo, buscando o poder do governo para tramarem contra a vida de Jesus, no versículo 12 é dito o que Jesus fez. E aconteceu que naqueles dias ele subiu ao monte para orar e passou a noite toda orando a Deus. Enquanto as igrejas se uniram para buscar o poder terreno no governo desse mundo, Jesus subiu ao monte, dobrou o joelho e orou pedindo o poder do Pai, o poder do alto. Enquanto eles se organizavam confiando no poder do braço do governo dessa terra, enquanto as igrejas estavam todas unidas, protestantes, católicos, assim será, buscando um apoio do governo dessa terra para fazer valer a sua vontade de calar os que guardam o verdadeiro sábado, assim como Jesus, que passou a noite orando, buscando o poder de Deus, depender de Deus, assim devem ser os servos de Deus nesse tempo que vivemos. Isso vai acontecer. Nós não podemos fazer nada para impedir. Porém, podemos seguir o exemplo de Jesus. Se entregou completamente nas mãos de Deus, buscando depender do poder de Deus. Não seguiu o exemplo das igrejas caídas de sua época, dos religiosos caídos que buscaram o poder do governo para impor as suas doutrinas falsas. E assim nos últimos dias será imposto um domingo
como dia sagrado, um falso sábado. E nós confiaremos em Deus, enquanto eles confiam no governo, assim como fez Jesus. E quando vamos para João, para concluirmos, no capítulo 7, a gente vê que esse sempre foi um embate, a controvérsia entre o sábado verdadeiro e o falso sábado dos fariseus, os religiosos da época. Então abrimos aqui em João capítulo 7, o versículo 19, diz assim: Não vos deu Moisés a lei, e ainda assim nenhum de vós cumpre a lei, porque procurais matar-me. A multidão respondeu e disse: Tu tens um demônio. Quem procura matar-te? Jesus respondeu e disse-lhes: Eu fiz uma obra, e vós maravilhais. Portanto, Moisés vos deu a circuncisão, não porque é de Moisés, mas dos pais. E no dia do sábado circuncidais um homem. Se o homem recebe a circuncisão no dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja violada, como vos irritais comigo, porque no dia de sábado eu fiz um homem inteiramente são? Não julguei segundo a aparência, mas julgai segundo o reto juízo. E a controvérsia entre o falso e o verdadeiro sábado continuava. Jesus falando: se você circuncida um homem no dia de sábado, como vocês se irritam comigo porque eu curei um homem no sábado? Jesus novamente ensinando sobre o verdadeiro sábado e os fariseus o condenando por não seguir suas ideias acerca do falso sábado. Vamos para o versículo 30, o que aconteceu? Então eles buscavam prendê-lo, mas nenhum homem lançou mão dele, porque ainda não era chegada a hora. E muitos da multidão creram nele e diziam: quando o Cristo vier, ele fará ainda mais milagres do que os que esse homem tem feito? E os fariseus ouviram a multidão murmurar essas coisas a respeito dele. E os fariseus e os principais sacerdotes enviaram oficiais para o prenderem. Vamos para o 43. Assim houve uma divisão entre o povo por causa dele. E alguns deles queriam prendê-lo, mas nenhum homem lhe pôs as mãos. Então os oficiais foram até os principais sacerdotes e fariseus e lhe perguntaram: por que não o trouxestes? Responderam os oficiais: nunca homem algum falou assim como este homem. Então responderam-lhes os fariseus: vós também fostes enganados? Alguém dos governantes ou dos fariseus acreditou nele? Mas essa multidão que não sabe a lei é maldita. Irmãos, entenda uma coisa, meus queridos. Enviaram homens para prender Jesus por causa do sábado. E eles voltaram sem Jesus. E quando perguntaram: cadê Jesus? Eles responderam: nunca vi homem falar igual a esse homem. Foram convencidos pela verdade. Então eles se iraram e disseram: acaso você viu algum governante ou fariseu, líder, crer nesse homem? Aqui fica o ensinamento para nós. Não espere que o líder da sua igreja, não espere ver muitos pastores, líderes, presbíteros, seja o que forem, aceitarem o sábado do Senhor no nosso tempo. Há muitos falsos pastores espalhados, disse Jesus, em pé de ovelhas. E a maioria das igrejas hoje, 98% posso dizer, por que não 99%, se levantam e dizem que o sábado era para o povo de Israel, que passou, pisam na lei de Deus. Usam qualquer argumento e textos isolados na Bíblia para dizer que o sábado passou para o seu rebanho. E as pessoas ficam presas dizendo: se meu pastor disse que não é, então não é. São cegos guiando cegos. Sigam a palavra de Deus e não a homens. Aqui diz: nenhum dos fariseus, os líderes, nem governantes creram em Cristo. Assim será nos últimos dias. Pode haver pastores que aceitam a verdade? Pode, e creio que vai haver. Mas a maioria não vão. Vão se levantar contra o sábado do Senhor. E todos terão que fazer uma escolha: ou o ensinamento do meu pastor, ou a palavra de Deus. E para terminarmos, capítulo 8 de João. Enquanto estava essa trama para prender Jesus, o que Jesus fazia? Diz o versículo 1 do capítulo 8.
Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Foi orar. Eles tramavam contra Jesus, contra aquele que guardava o sábado e não aceitava o falso sábado. Enquanto eles estavam tramando, Jesus estava orando. E podemos tomar o exemplo de oração para nós. Deus não nos deixou no escuro quanto a esse assunto. Ele nos deu até oração na palavra. Quando a gente abre em Salmos 31, no versículo 13, temos um exemplo de uma bela oração que podemos nos apegar a ela. Diz assim: porque eu ouvi a calúnia dos muitos, o medo estava de todo lado. Enquanto eles juntos tomavam conselhos contra mim, e intentaram tomar a minha vida, mas eu confiei em ti, ó Senhor. E eu disse: tu és o meu Deus. Meus tempos estão em tua mão. Livra-me da mão de meus inimigos e daqueles que me perseguem. Aqui é dito: enquanto os homens estavam reunidos tomando conselho contra mim, eu confiei em ti, meu Deus. Livra-me da mão daqueles que me perseguem. Também podemos ver em Salmo 119, quando os católicos se unirem aos protestantes no nosso tempo para buscar apoio do governo e fazerem valer sua vontade, exaltar o domingo e calar quem defende o sábado, Deus nos deu já a oração. Em Salmo 119, o versículo 126, está escrito: já é tempo de agir, ó Senhor, pois eles anularam a tua lei. Então é a oração que é nos dada. Já é tempo de agir, ó Senhor, pois eles anularam a tua lei. Tiraram o sábado do quarto mandamento de Deus, é o que vão fazer em breve. E vão colocar o domingo, o seu falso sábado. E de que lado você vai escolher ficar? Do lado de Cristo, que nos ensinou a verdadeira guarda do sábado, o sétimo dia da semana, ou do lado dos fariseus, os religiosos da nossa época, os católicos, protestantes, que vão se unir, buscar o apoio do governo para exaltar um domingo, um falso sábado. Faça a sua escolha. Mas Cristo diz: eis que coloco diante de você a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Escolhe Deus e os seus mandamentos. Escolha seguir o exemplo de Cristo nessa controvérsia final, do qual decidirá o meu destino eterno e o seu. Deus e os seus mandamentos, que mandam guardar o sábado, ou os homens, seguindo a influência da Igreja Católica, que ensina o mundo a guardar o domingo. E as demais igrejas caídas hoje. Faça a sua escolha. Espero que você escolha sabiamente, que o Espírito de Deus toque em seu coração, para que nós possamos estar reunidos na eternidade. Que Deus te abençoe e até uma próxima.